Oferecimento: GPS Condominial, loja das melhores marcas do mercado condominial, equipamentos, produtos e acessórios. www.gpscondominial.com.br. Capacitar Condominial, referência em aperfeiçoamento e especialização de síndicos e colaboradores de condomínios. Apoio: Secovi Goiás, Amigos do Condomínio, Cidadania Brasil. E nós queremos agora convidar, ela que é gestora, administradora, pós-graduando em Direito Condominial, e o currículo dela é muito grande, então assim, ela pode falar muito mais aí para vocês agora. Elis Rocha. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O mais importante desse currículo é saber, estou nesse mundão doido de condomínios e sabe que eu gosto dessa bagunça? E é desse pouquinho que eu vou falar agora, que é da parte financeira, que talvez de todas as partes de condomínio seja mais fácil. Só que a gente fica pensando assim, que organizar é preciso, planejar é preciso. Aí a gente fala, mas eu vou colocar isso tudo numa lista, tem que fazer papel, tem que fazer documento. Isso não é burocratizar demais, isso não é emperrar demais o condomínio? De jeito nenhum. Fazer uma gestão financeira significa organizar as tarefas que você vai executar, significa você saber quais os compromissos financeiros ocorrerão no transcurso daquele exercício e significará que o condomínio está perfeitamente preparado para poder cumprir com esses compromissos no longo desse exercício e mais ainda, se porventura houver qualquer tipo de emergência, o condomínio ele tem condições de poder se sair bem dessa emergência. E aí vamos falar bem do comecinho da gestão financeira, onde é que nasce isso? Nasce da responsabilidade condominial de honrar os seus compromissos financeiros. Nasce da questão do condomínio ter que fazer despesas, ter que pagar contas. Ué, mas como assim? A gente tem que pagar a luz, tem que pagar o gás, a gente tem que pagar funcionários, tem que pagar os prestadores de serviço, tem que fazer as manutenções do condomínio. E como é que faz esse pagamento? Se o condomínio ele não é uma empresa, o condomínio ele é um rateio de despesas. E esse rateio vai ocorrer pela fração ideal, pela cota parte de cada condômino que pertence a essa massa condominial. Lembrando sempre que o condômino é o proprietário e a responsabilidade financeira desse rateio é do proprietário conforme o Código Civil. E aí o rateio ele vai ocorrer ou por fração ideal, que significa dizer a sua percentagem de responsabilidade no todo, ou conforme a convenção determinar que seja esse rateio. Agora vai ratear o quê? Vai ratear a previsão orçamentária. A previsão orçamentária é aquele momento onde o síndico, e é uma responsabilidade pessoal e intransferível do síndico. Eles, como assim, pessoal? Eu tenho um contador, ele faz para mim, manda toda vez? Como é isso aí? Tá falando besteira, mulher? Então não. Isso é uma responsabilidade pessoal do síndico, sim. Mas isso ele pode transferir essa responsabilidade para outrem de sua pessoal confiança, que é importante que esses prestadores de serviços condominiais sejam da confiança do síndico, mas ainda que seja o contabilista a fazer, a responsabilidade continua sendo do síndico, inclusive de subsidiar as informações necessárias para que o contabilista possa formar essa previsão orçamentária. Então, a previsão orçamentária é o momento de você verificar no mercado quanto custa as coisas em média para você saber se organizar para fazer o pagamento das suas contas. Lembrando sempre que esse rateio, esse tipo de despesas, que eu estou me lembrando aqui, nós temos 4 tipos de despesas. Nós temos as despesas ordinárias, que são aquelas do dia a dia, folha de pagamento, manutenção do elevador, limpeza da caixa d'água, limpeza de coluna de gordura e sabão, enfim, gás, água, luz. Nós temos o fundo de reserva, que você tem que ter um dinheirinho ali justamente para as coisas que não estão passíveis da previsão de um planejamento, são emergências que o condomínio possa vir a ter. Você tem a taxa extra, você tem um fundo extraordinário, que é quando você tem um objetivo líquido e certo, você tem data para começar a recolher aquela cota e você tem data para terminar o recolhimento da cota. Recolhido aquele dinheiro, alcançado esse objetivo, aí realiza-se o motivo pelo qual esse dinheiro carimbado ele existiu. E por fim, que é uma coisa que eu sugiro muito, ele não está na lei, ele não é obrigatório, mas eu sempre sugiro porque ele pode representar um valor financeiro bem importante para o condomínio no momento que de repente a gente não está preparado, que é o FOT, F-O-T, Fundo de Obrigações Trabalhistas.
muito importante para quem tem funcionários orgânicos. E o que significa ter funcionários orgânicos? Significa que você os contrata pessoalmente, quer dizer que o condomínio é diretamente o seu empregador. Aqueles que têm funcionários terceirizados também têm uma certa importância de fazer a verificação desse FOT, porque quando a gente tem os funcionários terceirizados, poderemos responder em algum momento subsidiariamente à terceirizadora. Ou seja, não somos os patrões diretamente daquele corpo de funcionários, mas temos uma responsabilidade também para com eles. Nesse momento também, junto com a sua previsão orçamentária, você tem que deixar um anexo ali e tem que deixar um checklist também para você fazer a conferência mensal da prestação de contas que a terceirizadora tem de lhe apresentar. Muitas vezes a terceirizadora até permite a retenção de alguns valores como INSS, FGTS, etc., para que o condomínio recolha diretamente para o governo, né? Pega a guia, faz o pagamento, descontado esse valor, faz o pagamento do montante daquela mensalidade da empresa, da prestação de serviço. Então, basicamente, as despesas que a gente tem em condomínio são as ordinárias, as extraordinárias, o fundo de reserva e o FOT. Lembrando que o FOT não é obrigatório, mas é altamente recomendável. Quando a gente vai falar a respeito do tipo de cobrança, essa cobrança ela é feita através de boleto bancário, conforme a lei fala. E aí a gente vai ter num momento assim que as pessoas até vão discutir se o condomínio está fazendo enriquecimento ilícito. Por quê? Porque o condomínio não é para ter lucro, o condomínio ele não é uma empresa. Ele vai apenas dividir, vai ratear as despesas. Então, a rigor, o condomínio não tem de ter lucro. Por isso que você não vê dinheiro sobrando. Você faz a previsão justamente para você poder honrar aqueles compromissos previamente planejados. Ah, e só um detalhe. É planejamento, é previsão. Pode ser que não dê certinho como planejado, mas quase sempre 80%, 85% sai conforme o planejamento. E é importante a gente estar aberto para, no transcurso do exercício, fazer qualquer tipo de adaptação, de ajuste, porque planejamento nenhum nasce para ser engessado. Às vezes, no meio do caminho, precisa de fazer qualquer tipo de correção de curso, verificar se a gente está errando alguma coisa. Pronto. Feito isso, investigamos o mercado, verificamos os valores que estão custando cada serviço, junta esses orçamentos na sua previsão orçamentária, faz a sua planilha e distribui para os condôminos para que eles possam receber antes da Assembleia Geral Ordinária, que é o momento oportuno para poder discutir e deliberar sobre essa cota condominial e exercer essa cota condominial no transcurso do mandato, tá? É importante que as pessoas recebam antes, inclusive os orçamentos que foram disponibilizados. O orçamento, muita gente acha que na hora de comprar é que precisa de fazer orçamento. Na hora de comprar por vezes, a gente só vai verificar se aquele orçamento outrora feito, 1 mês ou 2 meses antes da Assembleia Geral Ordinária, ainda está valendo ou se tem alguma pequena correção. Que foi até um fator que a gente se surpreendeu muito nesse momento de pandemia. Parte dos insumos, principalmente esses insumos que não compramos o tempo todo, como container de lixo, que foi uma experiência até que eu tive, eu comprei há 4 meses atrás por um preço e agora já está um preço bem mais salgado. Então, essas coisas a gente precisa também de verificar no momento da compra. Quando se faz a previsão orçamentária, a gente não faz só uma previsão orçamentária de valores que serão gastos no transcurso do exercício, mas a gente também desenha um mapa de como eles serão executados. Porque, vejam, a cota condominial ela vai ser fixa, correto? Normalmente as cotas são fixas. Um serviço ou outro, como por exemplo o consumo de água, ele representa um custo variável. É comum você ter, por exemplo, o valor fixo da taxa condominial ordinária mais os custos variáveis X. E esses custos variáveis normalmente é a conta de água, normalmente a conta de gás encanado, que eventualmente tenha nas áreas comuns, que pode ser usada no home cinema, por exemplo, no salão de festas. Pois bem, determinada essa cota também, você precisa saber qual é o momento de executar aquilo. Porque, a rigor, no começo do exercício, o condomínio ele começa sem dinheiro, porque no final do exercício ele já cumpriu as responsabilidades do exercício anterior. Então, é normal no primeiro, segundo, terceiro mês, começar a formar um novo fundo para poder fazer as responsabilidades anuais. E quais são essas responsabilidades anuais que você precisa ter dinheiro e você não divide para fazer o pagamento? 13º de funcionários, que você paga até o dia 30 de novembro, a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, os uniformes anuais, o PPRA, o PCMSO,
o laudo de SPDA e de aterramento, a lavagem da caixa d'água. Aqui na minha cidade, a gente tem uma legislação local que me obriga a lavar a caixa d'água de 6 em 6 meses. Então, mais ou menos, eu sei que no transcurso do meu exercício eu vou ter 2 lavagens. Mas ela não precisa ser no mês que eu entro. Por isso que é importante a gente fazer um final de exercício um mês antes da Assembleia Geral Ordinária. Porque se eventualmente for eleito, principalmente na troca de mandato, que pode ser de até 2 anos, se um outro síndico for eleito, é mais fácil fazer a transição de gestão e o condomínio continuar andando de uma forma tranquila. É importante também a gente, nesse momento desse planejamento, a gente saber que o condomínio ele não possui um dono. O condomínio não é dono do condomínio, o síndico não é dono do condomínio, os fornecedores não são donos do condomínio. O condomínio é um organismo vivo que funciona e que literalmente vive independente de quaisquer dessas partes. E a gente faz o quê? A gente gere, como se fosse um filho. A gente gere, a gente ensina o caminho certo, coloca no rumo e sempre fica ali acompanhando para poder dar um apoio. Correto? Visto isso, fizemos o orçamento, fizemos o planejamento, desenhamos o mapa. Caso o condomínio ele não tenha o seu plano de manutenção, que ele é dado pela norma, é importante ter os profissionais corretos que trabalhem em conjunto para poder desenhar esse plano de manutenção. Esse plano de manutenção, ele vai trazer para a gente qual que é a urgência, a emergência e qual que é a manutenção preventiva que deve ser feita naqueles prazos corretamente. Quando você tem esse plano de manutenção, o ideal seria até fazer antes da Assembleia Geral Ordinária, no mundo perfeito, mas isso na realidade a gente assume e depois vai ajustando as coisas. A partir do momento que se tem esse plano de manutenção, ele passa a integrar como anexo a nossa previsão orçamentária, o nosso plano financeiro, tá bom? Ele como parte anexa do plano financeiro, ele vai determinar quais são os lapsos temporais, ele vai me ajudar também como eu devo fazer, inclusive em nível de investimento de dinheiro. É importante sempre estar atento ao mercado para fazer verificações dos fundos de investimento que são conservadores, ou seja, que você tem baixo risco ou quase nenhum risco de perder aquele dinheiro, porque o dinheiro do condomínio também é um dinheiro que não é nosso. E dinheiro, mesmo nosso, ele não aceita desaforo. É bom a gente tratar ele com muito carinho. Então, fazer a verificação das linhas de investimento que tem, as linhas de investimento que melhor remuneram, as linhas de investimento que menos impostos têm e principalmente as linhas de investimento que posso fazê-lo e que tem um resgate simplificado. Porque se houver uma emergência para o condomínio, eu tenho que ter liquidez, eu tenho que acessar esse dinheiro que outrora está guardado. Muita gente pensa que às vezes a gente só vai investir o dinheiro da cota condominial extraordinária, ou mesmo da cota extraordinária e do fundo de reserva, ou ainda até o FOT, para poder ficar rendendo e acumular um melhor valor para o condomínio. Mas não, é possível também fazer investimento de curto prazo das cotas condominiais ordinárias, justamente para você poder ter um abatimento da cota condominial ordinária, tá compreendendo? E para você juntar um valor, para você ter um colchão de liquidez de pelo menos um mês para poder auxiliar essa transição de gestão ou essa transição de mandato. Lembrando que, por lei, o mandato do síndico ele pode ser até 2 anos, mas independente do mandato do síndico, o exercício é composto de 1 ano, de 12 meses, que pode ou não coincidir com o calendário comercial. E qual que é o calendário comercial? É aquele de janeiro a dezembro, certinho. Janeiro, fevereiro, março, abril, tá. O exercício normalmente ele não combina com o calendário comercial. Ele vai começar a partir do primeiro dia do mês subsequente à Assembleia Geral Ordinária. Por exemplo, se a minha AGO ela acontece em novembro de cada ano, o meu exercício, ainda que não venha escrito de forma taxativa na convenção, vai começar no dia 1º de dezembro e vai terminar no dia 30 de novembro do outro ano. É esse período de exercício que eu tenho que me planejar financeiramente e é esse período de exercício que vai corresponder ao exercício daquele mandato. Então, se eu tenho um mandato de 1 ano, eu tenho um exercício. Se eu tenho um mandato de 2 anos, eu tenho 2 exercícios. E, por fim, dessa gestão, a gente passa pela previsão, ou pela prestação de contas. Aí a gente fica pensando assim, mas aí o contador faz, eu só entrego o papel para ele. Não é só assim não, tá? Primeiro que o condomínio, ele não tem a obrigação de contratar um contabilista. Quando a gente contrata um contabilista, a gente já contrata um serviço técnico quase de pré-auditoria do condomínio,
que vai organizar aqueles documentos, vai organizar aquele conjunto de contas e vai produzir para nós documentos contábeis. E normalmente a gente não vê documentos contábeis sendo produzidos. A gente vê um relatório financeiro, um demonstrativo financeiro do exercício, ok? Então é muito importante sentar com o seu contador, fazer uma conversa aberta, franca, objetiva, como todo negócio deve ser, para que possa ser produzidos os documentos contábeis e assim ter um melhor ajuste, um melhor controle do condomínio. Mas se eventualmente um condomínio não tem, a responsabilidade da prestação de contas é pessoal e intransferível do síndico. Normalmente a gente contrata um especialista para poder fazer uma prestação de contas para ser melhor entendida, para ela ter uma legibilidade melhor, para a gente também poder ser corrigido de algumas coisas, porque quando a gente vai falar de auditoria, e da auditoria preventiva também, que é muito importante, ela não é obrigatória, mas é muito importante ter uma auditoria preventiva, porque o auditor, ele não vai procurar erros, ele não vai lá para dizer, o síndico está roubando, o condomínio está sendo desfalcado, ele vai lá justamente para poder ver e para atualizar o condomínio e o síndico, tá? Das obrigações que ele deve fazer. Olha, esse recolhimento de imposto não faz mais assim. Olha, essa guia sim tem que fazer assado. Esse recibo aqui não vale. Nossa, você contratou uma pessoa física e não recolheu os impostos do RPA, que é o recibo de profissional autônomo? Nossa, mas eu nem sabia disso, como é que faz? Então, por isso que é importante a gente ter os técnicos, porque o síndico, como maestro, não tem a obrigação de saber tudo, mas ele tem sim que saber o direcionamento disso para poder contratar melhor. Muitas vezes o síndico ele é um gestor condominial, muitas vezes o síndico ele é um administrador de empresas, muitas vezes o síndico ele não tem alguma formação de nível superior, mas é um gestor do balacobaco, então ele já sabe correr, ele já pega as literaturas bacanas. Então, cada síndico ele vai ter um perfil, mas todos os síndicos têm que ir em busca da qualificação e das regras do jogo, porque a gente não inventa regras no condomínio, elas já estão previamente escritas e estão escritas na lei. A gente só segue realmente o que a lei está dizendo para a gente poder fazer. E é muito importante o seguinte, na prestação de contas, ter muita clareza, não pode ter vergonha de abusar das notas técnicas. A nota técnica não precisa ser uma coisa, de acordo com o artigo 8º da Lei 4591, o código de barras Não precisa disso, só precisa de dizer o seguinte, olha, tem 2 entradas aqui, porque no dia a TED, não sei, pode acontecer um monte de coisa, no dia a TED ficou enganchada no banco, alguma informação complementar, de modo que o conselheiro fiscal bata o olho e entenda. A prestação de contas ela tem que ser uma informação fácil, diluível, tanto para uma criança de 4 anos ou para uma pessoa mais vivida de 104 anos. Daí a importância de você ter tanto um especialista, um contabilista ou um administrador. O administrador também pode fazer o demonstrativo financeiro, também pode fazer auditorias e ter uma auditoria preventiva. Eu aconselho até que essa auditoria preventiva seja analisada e deliberada na própria Assembleia Geral Ordinária. Porque o custo é tão pequeno, gente, por mês, e é uma segurança para todas as partes. Uma auditoria preventiva independente. Ela pode ser contratada, inclusive, diretamente pela Assembleia Geral ou delegado poderes para que os conselheiros fiscais possam contratar num determinado valor ali determinado em Assembleia e essa auditoria preventiva fazer o papel de assessoramento técnico para os conselheiros fiscais. Ou seja, mantém o conselho fiscal, mantém aquele condômino, aquele proprietário ali, né, o dono de olho ali no gado, mas também tem por trás uma assessoria técnica para poder auxiliar, para poder ajudar o condomínio a andar para frente. E por fim, eu sugiro também que esse planejamento, que o certo mesmo no mundo ideal era fazer para a Assembleia Geral Ordinária, mas a gente sabe que a gente assume, muitas vezes isso não é passado pelo gestor anterior, que a gente nos 3 primeiros meses se ocupe de guardar dinheiro para poder exercer aqueles compromissos financeiros do longo do ano e para fazer um diagnóstico do condomínio. Ver o que está acontecendo, desenhar o mapa direitinho, o mapa de periodicidade das manutenções, verificar o que está faltando. Normalmente, quando falta alguma coisa, aquele investimento inicial é maior. Assim como quando tem uma determinada manutenção que faz tempo que não faz, quando você vai fazer aquela corretiva, acaba gastando um pouco mais. E vejam, que eu usei o termo gastar, porque quando a gente deixa sem planejamento, a gente acaba que gasta. Mas quando a gente mantém um planejamento e consegue seguir esse planejamento, essa organização desenhada, normalmente o condomínio acaba investindo. E isso traz 2 resultados que são maravilhosos e que é o objetivo do condomínio.
a valorização do patrimônio e o melhoramento da qualidade de vida para aqueles que moram naquele ambiente. E termino aqui a minha fala, com 1 minuto, faltando, convidando vocês para assistir o último programa de 2020 do Engenharia Condominial, debate, versão debate, comigo e com Fernanda Altran, nas quartas-feiras, às 20 horas da noite. E aí, depois, agora de dezembro, a gente se encontra no ano que vem, 2021, se Deus quiser. Aproveitando também para vocês ficarem ligados aí nas nossas redes sociais do programa Capacitado, Condominial News, porque 2021 tá vindo o que tá vindo. E aproveitem para ser excelentes gestores, aproveitem para ser excelentes colaboradores, aproveitem para ser excelentes fornecedores de serviços e produtos para condomínios, e aproveite também você, condômino, que quer ir lá, quer puxar a orelha do síndico, quer tumultuar, nada mais do que usufruir do conhecimento para você ter um discurso melhor, um êxito melhor na sua explanação. E até, quem sabe, você conseguir fazer uma colaboração melhor para o seu condomínio. Certo? Até o ano que vem. Beijo a todos, aos colegas aqui e aos chefites. É nóis, chefe. Oferecimento: GPS Condominial, loja das melhores marcas do mercado condominial, equipamentos, produtos e acessórios. www.gpscondominial.com.br. Capacitar Condominial, referência em aperfeiçoamento e especialização de síndicos e colaboradores de condomínios. Apoio: Secovi Goiás, Amigos do Condomínio, Cidadania Brasil.